meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem, muito feliz, graças a Deus, com essa oportunidade de estar aqui gravando o nosso devocional da Palavra do Senhor. E hoje, domingo de Páscoa, eu vim falar um pouquinho sobre a importância dessa data. Muitos já sabem, né? Mas é bom a gente relembrar, porque foi um dia muito importante para todos nós. E a Páscoa, para muitos, representam, né? Coelhinho da Páscoa, chocolate, doçuras, né? Muitas coisas gostosas. Mas, na realidade, para Jesus foi um dia de muita dor, foi um dia nada doce, vamos dizer, foi um dia muito amargo. Porém, o Senhor Jesus, com a sua infinita glória, sabedoria, conhecimento, já sabia que aquilo tudo era necessário para que o cumprimento da promessa viesse a ser concretizado. E hoje, aquilo que parecia a morte, né? Aquilo que era o fim para muitos, que estava planejado para eles, né? A morte de Jesus seria o fim, foi o início de uma grande obra salvadora, porque através da morte de um único homem, o Senhor Jesus, hoje toda a humanidade tem direito à vida eterna, toda a humanidade tem direito à salvação. Isso é a beleza da Páscoa, não é nada de coelhinho, não é nada de ovos, é o Senhor Jesus, a morte de Jesus por todos os nossos pecados. E eu vou falar um versículo aqui, uma passagem muito conhecida que se encontra em João 20:11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela responde, pensando ser o jardineiro: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde colocou. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltou-se e lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aqui fala exatamente o momento em que Maria vai até o túmulo e não avista Jesus ali. E ela acha que o próprio jardineiro, alguém tinha tirado o corpo de Jesus dali, mas não. Aquele momento, glória a Deus, aleluia, foi o dia em que cumpriu uma das maiores profecias. O Cordeiro ressuscitou. Jesus não, o Cordeiro não, né? Porque ele foi morto como um cordeiro e ressuscitou como um leão. O Senhor Jesus havia ressuscitado. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, porque já não havia mais comunhão entre Deus e a humanidade. A humanidade havia se corrompido a tal ponto que o Senhor, o próprio Deus, não conseguia mais receber sacrifícios daquelas pessoas, porque naquele período era levado um sacrifício puro ali, sem defeito, sem nenhuma anomalia, entregue a Deus. E toda vez que anualmente era feito esses sacrifícios, o Senhor recebia esse sacrifício e em prol dos pecados da humanidade. Mas chegou um momento que não havia mais sacrifício de animais que pagasse a quantidade de pecado. Então foi onde Jesus aparece como um cordeiro vivo para morrer pelos nossos pecados, porque ele tinha tudo ali. Ele era puro, ele era santo, não tinha pecado, não tinha defeito, e somente um ser humano assim que pudesse anular todo o pecado e haver novamente um reato na aliança entre o homem e Deus. Então Jesus se dispõe como um cordeiro vivo, glória a Deus, desfez da sua glória, porque ele não precisava de passar por nada, e ele passou porque foi por amor a mim, foi por amor a você,
veio foi por amor a todos nós. Então que a gente jamais venha se esquecer desse sacrifício e que nessa Páscoa a gente venha tirar um minutinho para agradecer e louvar, engrandecer o nome de Cristo, porque esse sacrifício hoje deu direito a nós a ter a vida eterna, a ter a salvação. Se nós todos seguirmos os exemplos de Jesus, entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o caminho é Cristo, o caminho é Jesus. Ele veio a essa terra e deixou um caminho para nós seguirmos, para também conseguirmos a nossa vida eterna e o encontro com Deus. Então que jamais venhamos desperdiçar essa oportunidade que Deus nos dá. Todos os dias é uma oportunidade de nos reconciliarmos com Cristo e termos direito à salvação, à vida eterna. Para muitos hoje nem se lembram de Cristo. Eles querem comemorar, festejar e em momento algum eles trazem a presença de Jesus para perto deles. Mas eu quero dizer para você que nós escolhemos a boa parte, que é estar perto de Deus nesse dia, que é simbólico, porque não é exatamente nesse dia, sim, que Jesus ressuscitou, mas que nós comemoramos, sim, como a ressurreição de Cristo, que a gente venha nesse dia tirar um tempo para agradecer a Deus por disponibilizar, por aceitar Jesus como um sacrifício vivo em prol dos nossos pecados e a tirar um momento para valorizar esse sacrifício de Jesus, né? Que passou por tantas humilhações, por tantas lutas, sofrimento aqui nessa terra, sem ao menos precisar, sem ao menos dever nada, porque ele não tinha nenhum pecado, mas que a gente venha todos os dias honrar esse sacrifício. E foi essa palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. A Páscoa é muito mais do que ovos, muito mais do que coelhinho. Foi uma morte na cruz, uma morte dolorida, onde que o Senhor Jesus trocou uma coroa de honra por uma coroa de espinhos, mas hoje ele está no trono, sentado ao lado do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele passou pelos momentos difíceis, mas hoje ele é engrandecido acima de todos os nomes. Então até o próprio Senhor Jesus, ele passou pelo processo para hoje estar no propósito. Então que nós venhamos manter firme, mesmo que as lutas vierem, que as dificuldades vierem, que a gente venha lembrar de Jesus, do sacrifício de Jesus, que esse sacrifício venha ser motivo do nosso ânimo, de permanecermos firmes todos os dias na presença do Senhor Jesus, porque sem Deus nós não somos nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então que todos os dias da nossa vida o nosso maior objetivo seja a nossa salvação, porque quando a gente parte desse mundo, tudo vai ficar aqui, e que todos os dias a gente venha honrar o sacrifício de Jesus. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e eu aguardo vocês no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!